que não providencia nada e onde tudo tem de ser inventado. É assim o Cascabulho, o sítio onde nasci. Se eu fizesse sem microfone não me ouviam, pois não? Todas as minhas recordações de infância são imprecisas. Nelas a terra tem um tom entre o castanho e o cinzento, áspero, que se infiltra e contamina as memórias que me restam. Tudo o que me lembro está submerso no sépia suave daquele pó de ilha nua. As casas são cinzentas, os arbustos são cinzentos e até as pessoas parecem cinzentas. Cinzentas, pobres e magras, sem que se perceba muito bem se eram pobres e fracas e paradas porque muitas vezes não tinham o que comer, ou se não tinham o que comer porque estavam demasiado fracas para serem capazes de engendrar uma forma de se alimentarem. As poucas vacas e cabras e porcos que existiam na ilha eram igualmente magros e lentos. Ainda assim, e com exceção das vacas, eram capazes de comer lindamente tudo. Terra, restos de plástico e lata, barrotes de madeira, raízes secas. Os cães de que me lembro pareciam doentes e tinham o pelo ralo, ao ponto de se lhes ver a pele avermelhada e semeada das escaras da sarna. O mar à volta estava cheio de peixe, mas quase ninguém sabia pescá-lo. E quando chegava à terra era demasiado caro. Às vezes passavam meses e anos sem que chovesse e nem milho havia para cozer cachupa. Também não havia carvão. Era inventado a partir de gravetos de acácia ardendo em fogo lento, cobertos de terra e deixados a consumir-se muito devagar no sarcófago de onde emergiam as duas latas fumegantes que serviam de chaminé. Para todos os efeitos, as pessoas da Ilha do Maio são uma invenção semelhante à do carvão. A terra é tão seca e estéril que nem sequer a vida lá se instalou naturalmente. Foi necessário forçá-la. Plantaram-se-lhes alguns escravos e um capataz e esperou-se que medrassem contra toda a probabilidade, que criassem raízes como as das algarrobas e das acácias, capazes de se alimentarem de quase nada, de comerem luz e poeira seca. Em tudo o que vivi depois de sair do Cascabulho, procedi de acordo com as regras da minha ilha, improvisando-me a partir de pouca coisa. Deste modo, terei também decidido a minha morte, obedecendo a um guião inconsciente que podia ter recusado, mas que não rejeitei. Invento agora a minha autobiografia póstuma. Já não têm importância os preconceitos, as mentiras que inventem ou os defeitos que por hipocrisia prefiram omitir. Mas esta será, em todo caso, a minha verdade. A máscara que pretendo que vejam quando pensarem em mim. Antes de tudo isto acontecer, porém, nasci e cresci na imprecisa localidade de Cascabulho e respirei do mesmo pó cinzento, de lava, que vela e obscurece as minhas recordações mais antigas. Ali fui apenas uma criança. Estar na televisão assemelha-se a mudar de país. Mas não tem nada a ver com sair de Cabo Verde para estar num outro sítio onde as pessoas continuam a conhecer-nos e a saber quem somos. Suponho que seja como mudar de uma aldeia perdida e isolada para uma grande metrópole como Nova Iorque ou Paris. Vemos e somos vistos quando andamos caminhando pelas ruas. Mas ninguém imagina que somos a filha bastarda de um branco da Ilha do Maio. A televisão mudou a minha vida. Se no bairro 13 de Maio, onde vivíamos, continuei a ser aquilo que já era, aos olhos dos milhões de desconhecidos que me viam no ecrã, quem ali estava era uma pessoa nova e sem passado. Debaixo de olho, podia ser quem quisesse, inventar-me à medida da minha vontade. Fui, pois, uma Soraya a estrear, imaculada de ficção. Eu via Nhojo Kim quase todos os dias, quando ia para a escola. E depois, no regresso a casa, nunca gostei dele. Os seus olhos aquosos e febris ardiam-me no corpo como o calor dos raios de sol concentrados por uma lente de vidro. Se outras vantagens não tivesse,
A escola mantinha-me afastada e protegida do olhar deles. Também foi por causa disso que no início ainda gostei de estudar. Aprendi depressa as letras e os números, as contas e as frases, os verbos e a tabuada. Entendia muito bem para que servia aquilo que nos ensinava o professor Alberto e gostava sobretudo de recordar o som das palavras novas e a cantilena das multiplicações quando regressava a casa pelo atalho de terra que cruzava o bairro de uma ponta à outra, atravessando os canteiros que deviam ser relevados, mas que nunca tinham relva nenhuma. Apenas um mato alto de que ninguém tratava e onde às vezes apareciam cabras pastando, um cavalo ou outro, e os burros dos ciganos. Tinha a certeza de que se cantasse a tabuada, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Se eu cantasse a tabuada, Nhô Joaquim não seria capaz de me morder com os olhos a partir da sua janela. Nem os filhos dos ciganos apareceriam de repente por trás do bloco F para me atirarem os livros ao chão e para me puxarem o cabelo. O Ricardo também era branco, mas nunca foi meu amigo. Talvez porque não pudesse ser amigo de ninguém. Tinha 14 anos e já fumava charros e andava de motorizada, uma DT50 com o escape aberto, cuja vibração eu gostava de sentir entre as pernas quando ele me levava de um lado para o outro. Punha os braços à volta do tronco dele, encostava-lhe a cabeça nas costas e fechava os olhos, com força, enquanto tomava consciência das novas sensações que me invadiam. Um formigueiro suave e poderoso, bom, e a impressão. Assim, lembrava-me muitas vezes do Ricardo quando o dia declinava, do mesmo modo que eu recordava a hora em que era costume ele apanhar-me em casa para irmos para o café onde o grupo se juntava. A Maria foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Circunstância que de algum modo a transforma também numa das pessoas com alguma influência no rumo que as coisas tomaram até ao dia em que morri. Devo-lhe quase tudo. Ter-me afastado das coisas e das pessoas que podiam fazer-me algum mal e também aquilo em que me transformei depois. Vivemos tantos momentos juntas e tão bons que o mais difícil é saber por onde começar. Os pais da Maria não viam televisão enquanto jantavam. Conversavam sobre os assuntos mais diversos. E quando eu lá estava, interessava-me por aquilo que eu fazia, as coisas de que gostava. Perguntavam-me sobre a escola, coisa que nunca ocorria à minha mãe. E falavam do que tinha feito nesse dia e do que precisava de fazer para garantir o esparguete e o atum do dia seguinte. Por causa de todo o mal que nos fez, o Nhô Joaquim é a pessoa que mais odeio no mundo. Se tivesse vivido mais tempo e juntado dinheiro suficiente, teria acabado por encomendar a vida dele a um matador qualquer, livrando o 13 de maio da sua presença maligna. Seria, se calhar, a única boa ação da minha vida, uma espécie de retribuição à sociedade pela fama e pelo dinheiro que, entretanto, tivesse conseguido alcançar. Certas pessoas enriquecem e fazem donativos a lares e instituições de acolhimento de crianças órfãs ou abandonadas. Outras ajudam a alimentar e vestir aqueles que são pobres. Algumas, mais extravagantes, criam fundações para sustentar artistas e patrocinar estudos científicos. Eu, sendo mais vulgar, teria poupado o mundo à perversidade do Nhô Joaquim. Se não tivesse outros motivos para ter participado no debaixo de olho, este serviria, por si só, para justificar a decisão de me inscrever. A boca sabe nada, Xi, minha vida. Nada, Xi. Mas punda isso. E sabe um ano sem nada para fazer. Cleomó, deixa-me dirigir, porque doer ódio. E fica pobre pela televisão. Então, essa é pelua. Na Pacole, Lisco, encontrou Nhô Joaquim, ligado, ou algum de rapazes que antes deixou e maltratou o mesmo. Na altura, para passar horas, avaliar ou cometer pequenos crimes, sem nem botou. Estar na televisão sob a vigilância constante das câmaras assemelha-se a um truque de ilusionismo. Toda a gente nos vê e se convence de que está a assistir à nossa vida escancarada e transmitida em direto e sem filtros, à realidade tal como ela é.
e quase nunca suspeita de que há verdade e trazemos escondida numa manga dentro do chapéu, num bolso do casaco. No debaixo de olho vivi aquilo que toda a gente viu. Sei o que as pessoas pensavam de mim, os comentários e os julgamentos que fizeram, mas quando me contaram, senti que estava a ouvir falar de outra pessoa ou de uma personagem que improvisei aos poucos e que ao fim de algum tempo tinha tomado o meu lugar e conquistado vida própria. Quando o programa acabou, porém, o boneco que tinha criado extinguiu-se, como se numa sala de cinema tivesse aparecido no ecrã a expressão "The End", e as luzes se acendessem, revelando que não estávamos na terra do nunca, nem no país das maravilhas, e que as pessoas que nos rodeiam são afinal tão banais como no início do filme, todas com as suas contas por pagar, os comuns problemas conjugais e a trivialidade das obrigações cotidianas. O que os telespectadores não viram, porque não tinham como ver, foi a íntima fração de vida que cada um guarda só para si. O truque que nos permite continuar diante das câmaras. Depois, quando termina, as luzes apagam-se e as personagens afastam-se em silêncio, carregando as suas máscaras sem préstimo. Ninguém te avisou. Ignoravas que estavas dentro de um exercício teatral absurdo. Mas ficas às escuras no palco vazio, sem saber quando será o próximo espetáculo. Ou se, outra vez, ou que o confundirás com uma coisa real. Com algo, porque vale a pena sorrir e chorar.